Oi pessoal, eu sou Eduardo. Hoje irei falar de uma leitura maravilhosa de um livro de crônicas chamado A Última Madrugada, do carioca João Paulo Cuenca. São crônicas que ele escreveu entre os anos de 2003 e 2010 e algumas foram publicadas em jornais do Rio de Janeiro. E eu gostei muito desse livro e, diferente de outras coletâneas de crônicas que eu havia lido, eu lia muito Antônio Prata, Luiz Fernando Veríssimo, que são autores que me cativaram muito pelo humor das crônicas, principalmente os diálogos do Luiz Fernando Veríssimo. Mas no João Paulo Cuenca, em quase todas as crônicas dele, um elemento que vai estar presente é uma certa melancolia, uma reflexão é, sobre os problemas do próprio cronista, às vezes, como um amor mal correspondido, uma solidão, ou mesmo os problemas da sociedade, esse olhar para o outro, para o desemprego, para as desigualdades sociais. Então, são elementos que estão presentes, que estão até aprofundados em muitas crônicas de A Última Madrugada, como por exemplo na crônica Ore por Mim, onde o cronista ele está voltando de uma balada na Lapa, região onde tem muitos bares, baladas do Rio de Janeiro, no centro. Então ele está voltando com uma paquera, com os amigos, e ele está trazendo o que sobrou, o resto de uma marmita, de um cabrito, de uma comida muito, não sei, acho que até cara, desse local chamado Capela, na Lapa. Então, quando ele está voltando com uma galera, né, a namorada, e ele é abordado por um morador de rua, descrito aqui como gordo, negro. Ele é abordado, né, esse morador de rua pede um trocado para ele, e ele tenta se esquivar, só que ele lembra que ele está trazendo o resto da marmita, porque ele acha um grande disparate desperdiçar comida, sendo que o outro está passando fome. Então, tem esse questionamento social presente nas crônicas do Cuenca. Então, nessa crônica Ore por Mim, ele cede a marmita e o morador de rua fala: Nossa, é um cabrito do Capela. Então, ele ficou muito agradecido e ele só pede uma coisa, para além da marmita que ele ganhou, ele pede que o cronista ore por ele. Então começa todo esse questionamento, né, do ser humano necessitar de oração. Então, à medida que ele se despede do morador de rua, ele vai pensando, ele também precisa de oração. Ou seja, por mais que ele não passe por problemas econômicos, não precise de ficar pedindo comida, mas ele tem seus problemas pessoais e ele precisa também que alguém ore por ele. Então esse é só um exemplo do que você pode encontrar nessas crônicas aqui. E é também interessante, claro, né, porque o cronista ele viaja muito mundo afora, claro, né, isso foi antes da pandemia, né, são crônicas entre 2003 e 2010, então o cronista viaja muito por lugares muito conhecidos, destinos turísticos como Paris, Londres, e claro, há muitas crônicas também que falam sobre paisagens cariocas mesmo, mas nunca assim exaltando a beleza carioca, e sim falando de algum detalhe que chamou a atenção do cronista, um detalhe que desperte a reflexão, ou seja, algum problema pessoal ou referente ao outro, aos problemas da sociedade. Como, por exemplo, ele vai até falar de uma certa manhã em que ele foi para a praia, então de repente começou a fechar o tempo e ele começa a descrever cada elemento desse tempo que se fechou. Como, por exemplo, os vendedores ambulantes que foram para casa, foram sumindo um por um, então é sobre quando o tempo fechou, de repente começaram a se acender os faróis dos carros, praticamente virou uma noite em plena manhã carioca. Então é bem até poético como o cronista consegue captar uma mudança de tempo e transformar numa crônica que rendeu quase 3 páginas. E é interessante também
ele fala de certos artistas musicais, cantores, bandas, a maioria também com uma certa pegada melancólica, como por exemplo a cantora Cat Power ou o Tony York, que é o vocalista do Radiohead, que é uma banda de rock alternativo, mas só a música que me vem à mente é No Surprises, ou seja, super triste e muito boa, claro. E ele também cita em uma das crônicas a cantora Amy Winehouse, que infelizmente faleceu em decorrência do uso de drogas, né? E ele até, claro, a crônica se passa enquanto ela era ainda viva e estava muito na boca do povo, nos tabloides, pelas confusões, até mais do que pelo próprio talento musical. Nossa, eu sou apaixonado pelo disco Frank, de 2003. Eu vou ler um pedaço da crônica que fala sobre a Amy Winehouse, que é uma crônica chamada As Bolsas Imaginárias. Vamos lá. Conhecida como criadora de barracos em todo o planeta, Amy Winehouse está em cada buraco desse buraco cheio de adolescentes, claro o suficiente para me dar nostalgia de quando se podia fumar em lugares fechados por aqui. Como se não bastasse as capas dos tabloides, as prateleiras das livrarias repletas de biografias autorizadas ou não, e claro, a TV, o rádio e as lojas de discos. A cantora de 24 anos, ela morreu com 27, se replica em cada mocinha inglesa dessa noitada. Nas suas maquiagens borradas, nas meias calças de renda, nos shortinhos curtos, nos vestidos decotados e, acima de tudo, no torpor alcoólico que leva as inglesinhas a rodopiar ao redor de si mesmas, enquanto buscam a próxima dose, dançando com os cotovelos meio suspensos e os pulsos virados para o teto, como se carregassem bolsas imaginárias nos antebraços. No dia seguinte, Mrs. Winehouse, que tem uma fortuna estimada em 10 milhões de libras e só perde em popularidade na Inglaterra para Lady Di, segundo recentes pesquisas e etc., foi expulsa de um boteco em Camden, de onde escrevo, por supostamente estar drogando-se no banheiro. Na mesma semana, teria distribuído sopapos num bilhar, faltado a audiências judiciais e entrado em casa com a ajuda de um mendigo. Tinha esquecido as chaves. Quando perguntadas, algumas das meninas dizem que Amy está fora de moda e que ninguém a aguenta mais. Uma delas, retocando a maquiagem e despudoradamente ajeitando o sutiã tamanho família, ainda me garantiu que torce todos os dias para que Amy empacote de vez e leve com o marido, que está em julgamento, outro capítulo da história. Apesar do despeito das suas onipresentes clones, a morte precoce da cantora certamente pavimentaria sua entrada na galeria de mitos da indústria pop. Seja lá o que isso for, Amy Winehouse me parece o maior fenômeno de massa ligado ao rock na Inglaterra, desde a guerra do Britpop entre Oasis e Blur, há mais de 10 anos. Então, né, infelizmente essa profecia da crônica acabou se concretizando porque a Amy morreu 3 anos depois, né, que ele conta aqui que a Amy estava com 24 anos e ela morreu com 27, entrando para o famigerado Clube dos 27. Jovens artistas que morreram precocemente aos 27 anos. Então, eu amei as crônicas desse livro, apesar dessa melancolia, mas claro, a vida não é nenhum mar de rosas, né? Então, é interessante esse viés que se aprofunda em reflexões sobre os problemas próprios ou em referência ao outro. Vai ter crônicas que vai falar sobre um carnaval que não rendeu nenhuma alegria para o cronista, ou seja, ao invés de ir para o bloquinho, ele foi para o cinema. E nenhuma das colombinas, passistas que passaram na rua pro carnaval olharam para ele. Ou então ele vai falar de uma coisa interessante, que é toda namorada que ele arruma, que ele leva para o apartamento dele, acaba deixando uma série de objetos dela no banheiro, como se a namorada estivesse colonizando aquele espaço. Então ele tem um certo exagero que ele vai falando dos objetos que tem numa bolsa da mulher, né? Creme para o pé, creme para a unha, creme para o nariz, enfim. Mas é bem interessante. Essa dos objetos da mulher chega um pouco a ser engraçada devido ao exagero que ele fala, que ele vai enumerando os objetos que as mulheres deixam pela casa. E outra crônica interessante é a crônica que ele fala sobre quando a gente muda de endereço, que a gente vai empacotar as coisas, a gente acha que não tem nada e de repente começa
a encontrar cartas antigas, cartões, aí começa, consequentemente, vem na memória, né, a lembrança do que aquele cartão representa, o que aquela carta representava na época da sua emissão, escrita. É um livro muito bom, recomendo muito que vocês leiam A Última Madrugada ou qualquer livro do J.P. Cuenca, porque ele tem uns romances excelentes, como por exemplo eu já li Descobri que Estava Morto, é um romance fenomenal. E eu acho muito interessante esse viés que ele tem para abordar os problemas sociais. E ele faz isso nos romances dele também. Porque ele relata que ele tem essa noção de pertencimento à cidade do Rio de Janeiro, mas ele não desenvolve essa coisa de se deslumbrar com as belezas da cidade e ter esse olhar mais para a realidade mesmo. Como, por exemplo, é uma coisa que o próprio Mário de Andrade também tinha em relação a São Paulo, né? São Paulo era a comoção da vida dele, mas ele escreveu Paulo Serra Desvairado, onde ele relatava uma série de absurdos que a população de São Paulo fazia, o que acabava entrando em contradição. Então é essa a minha dica de hoje. JP Cuenca, ótima madrugada, muito obrigado e tchau.